Primeiro, agradecer a todos vocês que toparam participar aqui do nosso painel. E é um prazer muito grande contar um pouco dessa questão do lado agro do Nordeste. A gente, num primeiro momento, nunca associa o Nordeste ao agro, mas em tantas incursões que a gente faz pelo Estado, melhor, pela região, a gente percebe o quanto tem sido desenvolvido o agro por ali. Então, a ideia desse painel é mostrar como que o Nordeste tem sido uma potência no agronegócio, para além das suas questões turísticas, e a gente vai contar com esse time de peso aqui para contar essa história para a gente. Então, a primeira pergunta que eu faço é para o Luiz Sérgio de Farias, que é superintendente de agronegócio e microfinança rural do Banco do Nordeste. Luiz, obrigado por ter topado aqui falar com a gente. Você tem um papel muito claro ali do banco, que é levar crédito para a região do Nordeste. Como que é essa questão de crédito no Nordeste, e principalmente no agronegócio? É um desafio também para vocês isso? Bom dia a todos. Cumprimentar o mediador César, em nome dele, cumprimentar todos os painelistas e todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de iniciar fazendo de forma didática o que é o agro do Nordeste. O Nordeste ele é uma região muito eclética. Tem várias características. Você tem um cerrado, que é a última fronteira agrícola do Brasil, que é o Matopiba, onde o banco atua no Maranhão, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, onde nós temos um potencial aproximadamente de mais de 15 milhões de hectares de terras, que podem ser exploradas e que hoje são exploradas basicamente com commodities, milho, algodão e soja, e que hoje são responsáveis por 30 milhões de toneladas de produção e que não fica nada a dever ao restante do Brasil em termos de produtividade, em termos de tecnologia. Então, o grande desafio dessa região é trabalhar a diversificação, e isso o banco já vem atuando. Hoje você já tem frutas, já tem cacau nessa região, e principalmente a verticalização da produção. O Brasil ele tem uma pauta de exportação rica, mas é uma pauta de exportação que deixa muito mais riqueza fora do Brasil que no Brasil. Então, a gente está trabalhando fortemente para transformar a soja, por exemplo, em farelo, em carnes, em suínos, em caprinos, em ovino, por transformar o milho em etanol e seus derivados, e isso o banco já vem atraindo várias indústrias nesse sentido, ou seja, de agregar valor maior à nossa produção para que a riqueza fique exatamente na nossa região e no Brasil. Nós temos os vales, que são de fruticultura, onde o maior destaque é o Vale do São Francisco, mas não é só o Vale do São Francisco, que é responsável por 90% de todas as frutas tropicais exportadas do Brasil. O Nordeste ele tem uma dádiva, que é uma luminosidade em torno de 2.800 horas ano, que promove um grau BRICS, um teor de açúcar bem maior nas frutas tropicais, onde nos permite ter na produção de uva 2,5 safras ano. E tem um potencial muito grande, porque nessas áreas, normalmente, nós temos perímetros públicos de irrigação, em que precisa, e o banco tem atuado nesse sentido, na reconversão da energia, sair da energia convencional para a energia solar, que nós temos um programa específico chamado FNE Sol, e também na reconversão do sistema de irrigação dentro do painel da sustentabilidade, para que esse sistema de irrigação seja mais eficiente na utilização da água. Temos a região semiárida, já foi muito comentado aqui, 70% da nossa área de atuação é o semiárido, caracterizado por precipitação inferior a 600 milímetros ano, mas que existe uma pujança de desenvolvimento. Hoje, basicamente, no semiárido, nós temos 15 milhões de caprinos, 12 milhões de ovinos, que é o maior rebanho do Brasil. O que precisa é a gente trabalhar, e o banco tem trabalhado nesse sentido, é a organização dessa cadeia produtiva e, principalmente, transformar esse produto num produto com melhor destaque comercial. E temos a Zona da Mata, onde trabalha basicamente a questão do setor sucroculeiro, e a gente trabalha a diversificação da produção, e a parte da Mata Atlântica, cacau e tudo. Então, tem um potencial imenso. Temos desafios, sim, vários desafios foram citados aqui. Nós temos uma oportunidade imensa de mais de quadruplicar a área irrigada, agora precisamos de energia. E mais do que energia, precisamos de distribuição. E distribuição não é só distribuição na extensão, é melhorar a eficiência da distribuição, né? E, com isso, o banco tem programas específicos. Um outro problema sério do Brasil é armazém. Hoje mesmo está na manchete lá o Mato Grosso do Sul com milho exposto. O Brasil ele tem uma capacidade de armazém de 62%, o Nordeste de 50%, quando
os estudos demonstram que a gente tem que ter 1,2 vezes maior, a capacidade de armazenagem maior do que a produção. Então, o banco tem um programa específico para armazém de 15 anos, um prazo de 15 anos, um carência de até 5 anos, com a menor taxa de juros, 8,3%, que é uma taxa de juros negativa frente a uma Selic. E temos buscado muito também a reconversão energética. O FNE Sol ligado à irrigação, o FNE Sol ligado ao armazém, e não podemos esquecer que a agricultura tem que ser sustentável. É uma obrigação da agricultura ser sustentável. E o banco tem um programa específico chamado FNE Verde, que é um programa que trabalha a questão do carbono, a questão da agricultura sustentável nas suas várias vertentes. E um outro importante elemento que tem a ver com produtividade, que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com competitividade, é a inovação. E o banco também criou um programa chamado FNE Agro Inovação, e nesse quesito a gente atua financiando veículos aéreos não tripuláveis, como drones, financiando sistema de irrigação computadorizado, cuja gestão da eficiência da aplicação da lâmina d'água ela é seletiva, financiando sistema de seletividade de aplicação de adubação, de inseticida, trabalhar muita questão de veículos autônomos. Então, o banco tem uma linha de crédito que tem tido um sucesso imenso nesse sentido. Inclusive, a gente tem algumas parcerias com as grandes fabricantes de tratores do mundo, eu diria, que nos auxilia nessa questão. E, para isso, o banco criou um outro produto, que é vencedor, chamado Cartão BNB Agro. É um cartão que aloca a fonte FNE, que é a nossa principal fonte de financiamento, e ele é destinado exatamente para a aquisição de tecnologia, de máquinas e equipamentos de caráter rotativo, de sorte que o produtor, ao pagar determinado valor, ele não precisa nem ir ao banco, ele já utiliza para a sua necessidade de outras máquinas e equipamentos. Faltou o agroamigo, mas essa pauta a gente volta já já para conversar, hein? Essa é a que eu mais gosto. Eu sei. Bruno, você é sócio e economista sênior da Data Agro Markets. Vocês, melhor do que ninguém, fazem esse mapeamento. Quais são as oportunidades que vocês enxergam e que você tem visto também em relação ao agro no Nordeste? Alô? Opa. César, muito obrigado pelo convite. O Banco Nordeste também, a revista Exame. Esse painel aqui, eu acho que caiu no time ideal, porque acabou de sair de um painel de transição energética, né? E só para fortalecer um pouco esse racional, que a transição energética também está no agro, né? E a gente vê muitos investimentos que foram feitos na região Centro-Sul, mais especificamente, e agora com um pouco dessa onda de investimento mais na região Centro-Oeste, né, com etanol de milho, etc., com as usinas de biodiesel. E agora o Norte-Nordeste é a nova fronteira. O Norte-Nordeste sofre com déficits de combustíveis, né? O Norte-Nordeste praticamente importa do Sul, né, quase 50%, 60% do seu etanol que é consumido na região, né? O biodiesel é equivalente também nessa mesma proporção, e agora o Norte-Nordeste está na fase de se tornar até exportadora líquida de combustíveis renováveis. E isso por conta de investimentos em plantas de etanol de milho, mais especificamente nessa região Mato Piba, né? onde tem essas searas, esses polos de produção de milho, etc. Mas não fica apenas preso na casa do etanol, né? Temos também potenciais na produção de combustíveis marítimos, para a substituição do bunker marítimo, né? Há 2 plantas de e-metanol que foram anunciadas para instalação no estado de Pernambuco, onde se utiliza o carbono, né? o biogênico, que é emitido nas usinas de cana, e após a síntese com o hidrogênio verde é produzido o e-metanol, e que pode ser e que é, portanto, um combustível para os navios. Então, eu não sei, eu esqueci a pessoa que comentou, mas o navio que desce, né, até o sul, passa pelo Panamá, pode fazer essa parada no Norte e Nordeste, nos portos, abastecer com um e-metanol e partir para outro destino, por exemplo, né? Bom, Norte e Nordeste, o Luiz Sérgio pode me corrigir, mas Norte-Nordeste tem um agro onde praticamente metade, ou 40% das pessoas ocupadas hoje no Brasil, na agricultura, fica no Nordeste. E pode gerar muito mais emprego.
né? Se não me engano, acho que em torno de 15 milhões de pessoas estão empregadas no setor agrícola, agronegócio no Brasil, dos quais 40%, dá 6 milhões de pessoas, ficam apenas no Nordeste, né? Então, veja o potencial também de geração de empregos na geração de combustíveis renováveis também. Mas, enfim, vamos conversar mais, tem mais alguns outros pontos que eu gostaria de acrescentar depois. Obrigado. Fica tranquilo que a gente tem 40 minutos ainda e está tudo bem. Luciana, você atua como gerente de planejamento ali do Porto do Itaqui, que é um porto que tem uma grande importância para o escoamento agrícola, não só da região Nordeste. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho qual é a atuação do porto, quais são as principais commodities agrícolas que passam ali pelo porto, como é que o porto tem sido usado de forma estratégica para a região Nordeste. Bom, perfeito. Bom dia a todos. Obrigada, César, pela pergunta, pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando do Porto de Itaqui, que é um porto que eu sou apaixonada, estou lá há 13 anos à frente da área comercial e vejo o crescimento do agro, sobretudo depois de 2015, né, onde a gente teve a instalação do terminal de grãos. Mas, antes disso, falar um pouquinho do complexo industrial, do complexo portuário, que a gente tem no Maranhão, que quase ninguém conhece, mas que é o maior em volume do Brasil, né? Ninguém imagina, a gente faz mais de 223 milhões de toneladas dentro do complexo, junto com a Vale, obviamente, que é o grande, né, exportador de minérios, mas, através do Sistema Norte, do Ponta da Madeira, que é o terminal da Vale, é feita uma exportação em grande volume, que, junto com os 35, 36 milhões do Itaqui, mais 15 do Porto da Alumar, que é um consórcio para a produção de alumínio e alumínio, é o maior complexo portuário do Brasil em termos de volume, né? E isso gera uma ideia para a gente, né, da importância que a gente tem lá. E por que toda essa importância dentro do Norte e Nordeste, né? Por que nós somos hoje o porto com maior volume e maior importância dentro do corredor centro-norte do país? Nosso país é um país continental, né? A nossa região centro-oeste, que é a região pujante do agro, é uma região que carece de logística, carece de competitividade logística, e o Porto de Itaqui se destacou em função das ferrovias, né? A ferrovia que foi lá instalada um dia para levar o minério de ferro que é produzido, na realidade, que é extraído no Pará, ele escoa todo pelo Maranhão por uma característica natural, né, de calados, de profundidade que existe lá na Ponta da Madeira, que é um dos maiores e mais profundos do mundo, né? Lá temos 25 metros de calado. Os navios, eles realmente têm um porte gigantesco. Os maiores navios do mundo, com 400 mil toneladas hoje, os Valimax, eles só operam em alguns portos específicos no mundo. No passado, era só no Porto de Itaqui e Roterdã, na Holanda, e hoje já existem portos na Ásia, né, em vários lugares da Ásia, também em função dessa necessidade de competitividade logística, né? O minério de ferro, ele competia com a Austrália, que está ali do lado da China, né, do lado da Ásia. Então, essa necessidade de volume e essa lógica da logística de volumes, tanto na ferrovia quanto nos navios, a multimodalidade, ela é muito relevante para um porto. Então, o Porto de Itaqui, ele se destacou, né? Inicialmente, nós éramos um porto muito forte na distribuição de combustíveis. Hoje, continuamos ainda com uma média aí de 8 a 9 milhões de toneladas para ser distribuídas. Inclusive, o setor agrícola recebe via ferrovia, que é uma logística também muito interessante, todo o Centro-Oeste. Existe em Porto Nacional, no Tocantins, um grande hub de distribuição, assim como tem no Piauí. A gente utiliza não só a Transnordestina, que se liga ao porto, mas também a Estrada de Ferro Carajás, que nos interliga norte-sul. Então, nós temos 3 ferrovias ali interligando o porto. Esse é o grande motivo, né, de grande competitividade. Uma que é a natural, que é você ter portos profundos. Hoje, a gente tem, só no agro, 3 berços com capacidade para navios Panamax, que são navios que chegam até 75, 77 mil toneladas. Então, isso faz a diferença, né? E, além disso, a multimodalidade que nos interliga à ferrovia, a grande e terceira e última, né, fronteira agrícola do país, que é o Matopiba, e que a gente também fala Pá, porque a gente é um pouquinho também é Nordeste, mas é um pouquinho também Norte, Pará. Então, hoje o Brasil, ele tem o Paralelo 16, que é uma divisão, praticamente, dos portos do Arco Norte do Brasil. Não sei se vocês estão familiarizados, mas você tem o Arco Norte e você tem os demais. O balanço do que era produzido entre um e outro, se você for comparar de 2010 para hoje, é absurdo. Hoje a gente tem mais de 38% da produção, né, sendo escoada, as exportações do Brasil sendo feitas pelos portos do Arco Norte. Só nesse primeiro semestre, nós já fizemos mais de 8,8 milhões de toneladas de soja sendo exportadas pelo Itaqui, seguido por Vila do Conde, depois o Itacoatiara e alguns outros portos. A gente tem essas estatísticas todas que demonstram, né, a importância que está tendo cada vez maior dos portos do Arco Norte do Brasil, e não só do Nordeste, né, mas o Arco Norte em si,
E a gente tem várias outras lavouras, lá, especificamente no Maranhão. A gente está dentro ali de uma interlândia onde a soja e o milho, aí tem o milho safrinha, que hoje está dentro desse programa do etanol. Inclusive, o César fez uma reportagem muito bacana sobre a Impasa, que foi se instalar agora em Balsas, no sul do Maranhão. Está fazendo uma indústria gigante, que só essa indústria vai consumir 1 milhão de toneladas de milho para a produção do etanol e que, por sua vez, vai produzir o DDG e que, por sua vez, vai atrair para lá uma série de investimentos na área de suínos, de caprinos e de outras culturas. Enfim, a gente começa com um grande porto, né, que hoje ele é um porto de commodities, mas com o potencial de agregar valor. Então, a gente já tem hoje projetos lá que estão voltados tanto para farelo de soja, né? Tem uma ZPE que está se instalando lá no Maranhão, que foi recentemente aprovada e que está em processo de instalação, que vai atrair, inclusive, várias indústrias ligadas não só à transição energética, né, produção de outros produtos interligados lá para a região, mas a ideia é essa, que a gente cresça no agro, né, com grandes projetos estruturantes, que foi o caso do Tegran, que foi o terminal de grãos para 15 milhões de toneladas de soja e milho, e agora a gente tem aí uma segunda fase, algumas expansões previstas, com peras ferroviárias. O Porto fez investimento com capital próprio, a gente está inaugurando no ano que vem um berço adicional, então hoje nós temos 9 berços dentro do Porto, estamos construindo o 10º. Desses berços, 3 são próprios só para o agronegócio. Estamos construindo mais um e devemos anunciar aí, até o final do ano um outro berço também sendo concebido para um processo que está nascendo aí de quem sabe, futuro corredor de exportação. Então, isso é só mostrando para vocês um pouquinho, né, das características que fazem essa logística via Porto de São Luís, via Arco Norte. Uma logística competitiva, né, de longo prazo, que é infraestrutura, e com investimentos. E, corroborando um pouquinho com o que o Luiz Sérgio trouxe para a gente, a necessidade do Brasil hoje não é só o investimento no porto, mas é, sobretudo, o investimento ao longo das ferrovias e rodovias de polos concentradores de carga. Para quê? Para que essas produções elas tenham aonde ser armazenadas e que, com competitividade, sejam levadas até o porto. O nosso giro no porto ele é em função da capacidade dos investimentos que estão surgindo aí ao longo da ferrovia. Obrigada. E até agora é um agro gigantesco que a gente tem falado, e acredito eu que o Marco Aurélio da Embrapa também não vai falar muito diferente disso. Marco, me fala uma coisa, como que a Embrapa tem atuado para desenvolver o agro na região Nordeste? A gente sabe que a Embrapa é o principal órgão de desenvolvimento do agronegócio no país, junto com investimento público, investimento privado também. E aí eu queria entender o seguinte, quais foram as iniciativas que vocês enxergaram lá atrás para um potencial desenvolvimento no agro e que agora vocês estão vendo os frutos disso? Bom dia a todos. Obrigado, César. Quero cumprimentar também aqui os painelistas, cumprimentar todos que nos acompanham aqui também pelo YouTube. Fazer um abraço aqui da nossa presidente Silvia Masroar, que me designou aqui para essa importante missão. Primeiro, dizer que eu fiquei muito feliz de ver os outros painéis que nos antecederam. Na verdade, já podia só assinar embaixo e terminar esse painel aqui, porque já quase tudo foi dito, né? E é importante que tenha essa convergência, né? De nós conseguimos enxergar o Nordeste de forma diferente. Eu acho que nós temos, às vezes, uma fotografia muito esmaecida do que é o Nordeste, e isso acabou contaminando até os nordestinos, como já foi colocado aqui, de não enxergar as nossas potencialidades. E o Luiz foi muito feliz aqui na última fala, colocando assim que focar em ciência e política pública, pronto, deixa que o resto vai andar só, vai acontecer. Né? E eu colocaria só mais um elemento, que é a vocação, descobrir a nossa verdadeira vocação, e a inovação social, que parece uma coisa bem etérea, mas é, na verdade, a inovação na cabeça das pessoas, na forma de pensar, né, na forma de enxergar as oportunidades, do empreendedorismo, que acho que é uma coisa que começa agora a florescer de maneira muito forte no Nordeste. Esse desenvolvimento inicial ele teve também um impacto da migração de vários grupos de fora do Nordeste, né, assim como houve no Mato Grosso também, já trazendo tecnologias consolidadas em outras regiões que impulsionou dentro do Estado, mas eu acho que, fundamentalmente, nós começamos agora a desenvolver conhecimento novo para a região. E essa nova visão, né, do Nordeste ela é fundamental. Então, nós podemos começar falando aí do semiárido nordestino, que é sempre um grande desafio, né? Regiões secas, baixa umidade, baixa precipitação, altas temperaturas, e que nós descobrimos que isso é fantástico para a fruticultura,
que tem um desafio sanitário muito forte, né, regiões muito quentes e úmidas, que chove muito, o desafio de insetos, de pragas é muito denso. Então, essa é uma região extremamente salubre para as frutas. Para o aspecto vegetal, de uma maneira geral, para vocês terem uma ideia, a principal operação hoje de melhoramento genético de soja da Bayer está em Petrolina, no Pernambuco, lá na região semiárida. Por quê? Exatamente porque as condições locais permitem que as plantas sejam muito sadias, controla-se alguns parâmetros e lá se desenvolve, por meio da genômica, né, toda a parte de melhoramento genético, que depois vai se espalhar pelo país. Então, descobrindo isso, né, e aí, obviamente, descobrindo como que essas plantas podem dar o melhor resultado desse ambiente semiárido, aliado à política pública desses perimetros irrigados, e aí citando aqui o Nilo Coelho, que é o mais potente hoje do Nordeste, que é o que faz toda essa gestão ali na região de Petrolina e Juazeiro, gerou esse celeiro de produção de frutos, como foi citado aqui, que produz aí 80%, 90% das frutas hoje do país e que é um grande exportador de frutas. Em época de safra, 2 aviões de Petrolina toda semana levando fruta para a Europa. E como é que a pesquisa atua nisso? Eu vou citar aqui o caso da manga, que é a nossa principal pauta de exportação. 90% da manga exportada, ela sai hoje dessa região. A manga tem um problema de indução floral, de florescimento. Ela precisa de alguns aspectos de temperatura, de umidade, para que ela floresça e produza o fruto, né? Descobrindo isso, manejando a irrigação para gerar o estresse através da irrigação, porque nessas regiões com pouca água eu tenho o controle da água, se eu tiver irrigação, a gente consegue fazer então a indução do florescimento da manga no momento que se precisa, fazendo o controle da irrigação e também usando alguns indutores de florescimento, e nós temos 2 safras no ano, e esse é o grande diferencial. Enquanto ninguém no mundo tem manga, o Brasil tem manga para colocar no mercado internacional, né? Isso acontece no melão, no Ceará e no Rio Grande do Norte, a ciência fazendo esse impulsionamento, e acontece também nas quebradeiras de coco lá no Maranhão, que hoje já estão produzindo hambúrguer de babaçu vegano, produzem análogo de queijo a partir do leite do babaçu, dentro dessa grande pauta, que eu acho que é uma grande oportunidade, que é a bioeconomia. É essa agregação de valor que nós estamos comentando, que nós precisamos escalar todos esses produtos. Até o vice-governador aqui do estado da Paraíba falou de Cabaceiras, e Cabaceiras é outro exemplo fantástico disso, de inovação social. Essa cooperativa que está lá, que é a Capribóvia, parceira também da Embrapa, trabalha com leite de cabra. E por que cabra? Região seca, com desafio de alimentar os animais muito grande, a vocação é para o caprino. E hoje essa agroindústria de pequenos agricultores, da agricultura familiar, fatura mais que o fundo de participação do município. E tem um outro curtume na região que trabalha o couro, o caprino e o ovino, que é a Artesa, que fatura mais um FPM do município, ou seja, triplica a renda desse município, que é um ambiente seco, né, de pouca precipitação, mas que apostou na vocação, apostou na tecnologia para fazer o beneficiamento no queijo e teve o apoio da política pública, né. Essa região do Matopiba também, a Embrapa se estabeleceu lá na década de 80, botou uma unidade lá em Balsas, que é o epicentro do Matopiba maranhense. Colocamos uma equipe lá de pesquisadores para trabalhar a adaptação da soja, e essa história da soja é uma história fantástica, porque a soja é uma cultura de clima temperado, de clima frio. O único estado do Brasil que produzia soja em quantidade era o Paraná e o Rio Grande do Sul. Nós conseguimos tropicalizar essa soja, e essa soja está no Acre, está em Roraima, está no norte do Maranhão, na região de Chapadinha, né, e nessa região de Balsas em específico, que é o epicentro desse Matopiba, além dessa adaptação, né, dessa cultura da soja, as culturas de safrinha, né, do milho, e agora avançando no gergelim, feijão mungo e outras pautas importantes para essa questão da exportação. Nessa seara dos grandes produtores, a política pública, como é o caso aí desse modal ferroviário e também de exportação via porto, e diga-se de passagem, o Porto do Itaqui, no ano passado, foi o porto que mais exportou soja depois de Santos. Santos é fora da base, mas no ano passado, segundo dados da Biov, o Porto do Itaqui ultrapassou Paranaguá. Então, é uma mudança silenciosa, às vezes, né, que não se enxerga, mas é uma mudança muito consistente. E agora estamos numa nova fase, que é a fase das biorrefinarias, que é uma coisa que a gente tem que avançar muito também, tanto na agricultura de escala, e aí está o exemplo da Impasa, que foi
instalada lá no Maranhão, foi inaugurada no mês passado, e já está iniciando o segundo módulo para dobrar a produção de etanol, mas a gente também pode trabalhar essa temática para a pequena agricultura, para a agricultura familiar. Hoje a Embrapa tem tecnologia, por exemplo, para você pegar o caju, né? Você explora a castanha do caju, mas daquele envoltório da castanha do caju, tem um líquido da castanha do caju, que tem propriedades antimicrobianas, antifúngicas, que pode entrar dentro dessa pauta da bioeconomia. Do pedúnculo você tira o suco, mas a fibra do caju ela também tem propriedades antioxidantes, porque são ricas em fenólicos, etc. E dessa fibra também a gente tira o corante, que é rico em caroteno, corante amarelo, para a indústria alimentícia. Então, essa é a pauta que nós temos colocado dentro da perspectiva tanto da agricultura familiar quanto da agricultura de escala. Nós podemos, de fato, fazer essa verticalização da produção, agregar mais valor, né, e aí a gente pode evitar a expansão das áreas, porque nós conseguimos ganhar mais dentro da mesma área, né. Então, para isso é fundamental, como eu disse, esse conhecimento novo e o fortalecimento das universidades dentro da região foi fundamental nos institutos federais. Então, lá em Balsas, no mês passado, abriu também uma fábrica de bioinsumos, e para minha alegria, todos os empregados dentro dessa indústria, bioquímicos, pessoal da microbiologia, todos eram maranhenses, formados lá no estado e já ocupando essas posições. Então, essa é uma outra transformação que ocorreu, né, da qualidade que a gente tem hoje. Eu sou maranhense, formei no estado do Maranhão, mas na época vim para Minas para fazer meu mestrado, doutorado, saí do país, fazer pós-doutorado e voltei. Hoje nós temos uma estrutura de pós-graduação dentro da região que permite a formação de excelentes profissionais, né? Talvez estejamos precisando de um pouco mais de investimento na ciência e tecnologia, né? O Brasil investe 1% do seu PIB em ciência, tecnologia e inovação, enquanto os países que estão aí apostando rapidamente no crescimento mais sólido e veloz investem 3%, 4% do seu PIB. Eu acho que a gente pode fazer muito mais, não só na região Nordeste, mas no país, colocando também o foco no investimento público na ciência, tecnologia e inovação. Acho que você falou um ponto que é uma revolução silenciosa, que pouca gente conhece também. Aí fazer uma meia-culpa aqui também, né? A gente tem que ir mais nessas regiões, nesses caminhos, para conhecer melhor o que está sendo feito e divulgar também. A gente brinca aqui no exame, que sempre me mandam qual é a cidade mais longe que você vai essa semana, César? Porque a gente sempre está indo. A gente foi para Balsas, Luiz Eduardo Magalhães ano passado. Então, para contar mesmo essa história de um agro que muitas vezes São Paulo não conhece. A gente sabe que o estado, por exemplo, é um grande produtor de cana-de-açúcar ou até mesmo de laranja, de café, e a gente fica muito preso a essa pauta. Então, assim, está acontecendo essa revolução, avisem a imprensa, convidem, a gente vai ter o maior prazer de fazer parte desse processo. E aproveitando o que você falou, Marco, dessa questão, dessa nossa vocação, né, da região Nordeste, de ter uma vocação empreendedora e desenvolver o empreendedorismo, tem aqui também o Agroamigo, que é um programa do Banco do Nordeste, né, Luísa? A gente brinca que é basicamente seu filho, né? Você está cuidando desse projeto já faz um tempo. E qual a importância desse programa para desenvolver o empreendedor? Porque, assim, a gente sabe que o empreendedor com uma ideia e sem financiamento é só uma ideia. Então, a gente precisa levar isso adiante. Então, como é que o Agroamigo tem ajudado a fomentar essa questão do empreendedorismo no agro do Nordeste? Muito obrigado aí pela oportunidade. Antes de eu falar do Agroamigo, eu queria citar alguma situação para a gente entender a importância de que é um banco de desenvolvimento para uma região. A soja no Nordeste, a primeira semente de soja que foi desenvolvida pela Embrapa, foi o Banco do Nordeste que financiou essa pesquisa. E quando a senhora fala em Balsas, eu visitei Balsas em 1990. Em 1990, em Balsas, sabe, não tinha um pé de soja. O banco acreditou, através de um programa de uma cooperação japonesa, Prodecé, e hoje Balsas tem mais de 1,5 milhão de hectares produzindo, com potencial de mais do que dobrar, que é outra região. E o banco também, ele não atua somente no agro. O presidente Paulo Câmara, ele foi muito feliz, o banco tem uma visão do todo, o banco tem um planejamento. E o banco tem um programa que financia infraestrutura, que é tão importante quanto a produção. Quer dizer, eu já falei anteriormente que nós temos problema de armazém sério.
O Brasil tem que enfrentar esse problema sério. Porque se você não tiver armazém, nesse momento agora com tarifaço, e vai forçar o produtor a vender as multinacionais, que são americanas, e a lei da procura e oferta, a oferta é alta, o preço baixo. Então, o banco ele aplicou, de 2018 para cá, 71 bilhões só em infraestrutura que beneficia todos os segmentos da economia, mas beneficia o agronegócio e a agricultura familiar, né? E dessa metade, mais da 35 bilhões, foi para a energia renovável, eólica e solar, que é importante para a nossa região. Agora, falando um pouco do Agroamigo, eu tenho que falar de agricultura familiar. A agricultura familiar no Brasil é responsável, no Nordeste não é diferente, por 70% do alimento saudável colocado na mesa do brasileiro. Isso a gente tem que entender. Eu sempre falo que agro é tudo, tá? Eu não gosto muito dessa divisão. E, no Nordeste, metade da quantidade de agricultores familiares do Brasil está no Nordeste. E 80% dessa quantidade é um agricultor que está na base da pirâmide, que é denominado agricultor do grupo B, cuja renda bruta é até 50 mil reais. Estou falando renda bruta. Então, esse Pronaf B, eu coordenei a criação em 1999, da criação desse programa. Quando chegou em 2004, o programa ele teve uma criação, do ponto de vista teórico, perfeito, mas na prática, o que se observou foi uma alta inadimplência, 50% chegou na época, um crédito que não era orientado, não era acompanhado, e um crédito que era padronizado, que é pior. E daí surgiu o Agroamigo. Eu sempre digo que o Agroamigo surgiu de um sonho de várias pessoas que queriam ajudar e apoiar a realização de sonhos de pessoas invisíveis até o momento do sistema financeiro. E nasceu para ser diferente, para combater exatamente esse tipo de situação. E a grande diferença do programa Agroamigo é a sua metodologia. É a presença local, através hoje de 1.500 agentes de crédito, que atende esse agricultor familiar, não somente do grupo B, mas do grupo V do Pronaf, na sua própria comunidade, realiza palestras informativas, prestando orientação sobre os direitos, os deveres do agricultor, sobre as condições de crédito, mas trabalhando a educação financeira, trabalhando a educação ambiental, acompanha antes e depois esse agricultor familiar e elabora a proposta de forma gratuita. E o banco poderia se dar por satisfeito por ser o maior programa de microfinanças rural da América Latina. Mas nós queremos crescer com sustentabilidade. A quantidade ela é importante. Esse programa hoje, a cada dia, nós ajudamos a realizar 3 mil sonhos, em média. E aí nós criamos a estratégia do Agroamigo cada vez melhor, que é mudar esse perfil, tentar levar tecnologia, tentar levar produtividade, tentar levar conhecimento. E nesse Agroamigo cada vez melhor, eu queria destacar o Agroamigo Mulher. 51% do total de operações hoje do Agroamigo é destinado para mulheres. 51%. Nós criamos o Agroamigo Moderniza, que é levar não só, a gente fala muito maquinário, não é só maquinário, sabe? É tecnificação para o campo. Porque, muitas vezes, o agricultor familiar não tem condição de ter um trator porque a sua limitação geográfica é muito pequena. E no semiárido, o Marco Aurélio sabe, é um solo cristalino onde a rocha é muito próxima e, às vezes, não permite a mecanização. É trabalhar a agroecologia. Se existe um segmento que produz alimentos sustentáveis, chama-se agricultura familiar. Essa é a característica da agricultura familiar. A conectividade, o jovem está saindo do campo, o jovem não fica no campo se não tiver conectividade. E a conectividade leva informação, a conectividade permite que esse agricultor acesse os apps do banco. Não adianta eu tenho um sonho muito grande. O problema hoje do Brasil, nós temos um problema 1% para a tecnologia. Mas quanto é que se aplica nesse Brasil em assistência técnica para a agricultura familiar? É uma proporção muito pequena. E a conectividade, ela vai resolver esse problema. Se o Brasil tiver conectividade em todos os locais, conectividade para todos, por exemplo, nós vamos ter a orientação técnica de forma virtual. Num determinado período, hoje, vamos trabalhar aqui informações sobre o plantio de feijão e você consegue alcançar milhares de pessoas. E dentro desse Agroamigo também, cada vez melhor, a gente trabalha fortemente a questão do jovem.
O jovem cada vez mais não quer ficar no campo e a gente precisa ter essa sucessão. E tudo isso levou ao banco, em 20 anos, se nós estamos completando 20 anos esse ano do Agramigo, a cifra de 45 bilhões não aplicados com o agricultor familiar. A inadimplência era 50%, hoje é 2,3%. E olha que em 20 anos, quantas estiagens nós tivemos? Normalmente, cada 10 anos, 6 anos são anormais. Contratamos cerca de 9 milhões de operação, beneficiando cerca de 15 milhões de pessoas, com 51% para as mulheres. Os números são importantes? São, mas o mais importante é a capacidade que um financiamento de crédito orientado e acompanhado de promover desenvolvimento, que é a missão maior do banco. Teve um estudo agora recente do IPEA, que analisou o Agramigo no período de 2005 a 2022. E chegou à seguinte conclusão, que estatisticamente é positivo o impacto do Agramigo no PIB per capita dos municípios, no valor bruto da produção, na geração tributária e na geração de emprego. E nos municípios de pequeno porte, é muito mais positivo, obviamente, que nos municípios de médio porte. Todavia, mesmo nos municípios de médio porte, estatisticamente isso foi impactante. Então, eu diria que hoje o Banco Nordeste tem a maior política pública, social e econômica, que é capaz de diminuir a dependência de vários agricultores familiares pelos programas sociais do governo federal. 82% do nosso público hoje é do Cadinho Único. Então, esse é o Agramigo que nos orgulha, o Agramigo que nos dá energia, porque a gente entende que quando a gente ajuda, apoia a realização de sonho, com certeza a gente está apoiando desenvolvimento, melhoria de qualidade de vida, melhoria de renda e melhoria de dignidade para o nosso povo nordestino. Bruno, pegando carona nisso que o Luiz falou, a gente tem uma questão também muito grande de olhar para o Nordeste com um potencial de investimento. E aí eu queria que você falasse para a gente, quando o investidor precisa olhar para o Nordeste, quais gargalos você imagina que a gente possa resolver para levar mais investimento para o Nordeste, principalmente quando a gente fala de agro, de sustentabilidade e, sobretudo, de empreendedorismo? Antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer uma observação, uma complementação à fala do mestre Luiz aqui. Quando eu estudava economia, 20 anos atrás, na minha graduação, eu fiz a iniciação científica, né? A gente, aquele graduando ali, com contato com as primeiras pesquisas, e minha pesquisa era sobre agricultura familiar, Pronaf. Então, até hoje eu tenho esse carinho por acompanhar as estatísticas da agricultura familiar, né? E aí o senhor falou, a agricultura familiar responde por quase 70% daquele alimento saudável que chega na mesa, ele também é responsável por 70% da geração de empregos na agricultura no Norte e Nordeste. É muita coisa, né? Então, um programa seu aí, eu também já venho acompanhando um tempinho também, é muito especial. Bom, antes também de falar em investimento, um rápido parênteses sobre o que é a Datagro. Talvez alguns de vocês não conheçam a Datagro. A Datagro foi fundada um pouco mais de 40 anos atrás pelo Dr. Plínio Mário Nastari, ainda é o nosso CEO, presidente, em atuação, e somos uma consultoria, né, dedicada ao acompanhamento no mercado do agronegócio. E nos consideramos como uma das principais, não só do Brasil, como no mundo, e a gente faz acompanhamento, né, de monitoramento de mercado, nas commodities agrícolas, energéticas também, e não só através de relatórios de economia na área do agro, mas também a gente assessora investimentos, né? A gente não faz a gestão do dinheiro, a gente faz uma assessoria de quem quer investir, né? Temos em torno de 14 unidades de negócio, e uma delas é a consultoria, onde eu sou sócio também, né? Mês a mês a gente vem recebendo, a gente não vai para o mercado procurar cliente, tá? O cliente vem até nós para saber, olha, Datagro, temos interesse em investir em etanol de milho. Vale a pena investir em etanol em Balsas? Tocantins, né? Piauí também tem uma planta de milho que vai ser implantada lá. Financiada pelo banco, inclusive. Verdade.
no oeste baiano, né, onde tem o Luiz Eduardo Magalhães, entre outros. E até hoje, semana passada, também estamos abrindo novas frentes de análise econômico-financeira de novas plantas de etanol de milho. Tá? Essas plantas que eu mencionei antes, de e-metanol, também tivemos envolvidos. Né? Bom, primeiro, então, a gente faz esse estudo, digamos, de terraplanagem, né, para saber se o investidor põe o dinheiro ou não. E que estudo esse é de terraplanagem? Saber questões logísticas, frete, se vale a pena, qual é o futuro da produção de milho, soja na região, se vai ter preço, se vai ter estrada, né? São dessas questões tributárias também, né? Então, qualquer diferencial competitivo a gente leva em consideração, né? Desafios. Claro que o principal desafio hoje é o logístico, na região Norte-Nordeste. Né? E esses desafios são, digamos assim, esperançosos ao mesmo tempo, porque há investimentos em ferrovias, né? Agora acabou de falar no potencial de Itaqui, né? Que tem aumentado muito mais a participação em exportações de grãos, e no Arco Norte em geral, né? E agora com o ferrogrão, que finalmente pode sair do papel, pode aumentar ainda mais, porque o Arco Norte, especialmente em outros portos, ainda é dependente muito de hidrovias, né? Mas o ferrogrão pode ajudar, entre outros. Bom, então esse é o principal desafio para o investidor, né? Claro que taxa de juros também é uma questão um pouco mais sensível, mas, no geral, o investidor quer saber se vai ter a commodity agrícola disponível no futuro, né? Quer saber se vai ter área para plantar, né? E se vai ter demanda. Demanda já está muito mais que mapeado do que Norte e Nordeste, onde mais cresce demanda por combustíveis. Né? Alguém aqui falou que o Brasil, um PIB do Norte-Nordeste cresce mais do que, em proporções, né, do que a média nacional. A mesma coisa é a demanda de combustíveis no Norte e Nordeste. Então, a demanda de combustíveis no Brasil cresce hoje perto de 2,5%, no Norte-Nordeste quase 4,2% ao ano. Né? Então, está todo mundo salivando por investimentos no Norte e Nordeste, porque quer captar essa demanda que é crescente, e também por outros potenciais, viu, César? Falamos de milho, soja, né? Mas a Embrapa vai ter um papel muito importante em outras matérias-primas que os investidores também estão de olho. É a macaúba, o agave, né? O agave, que tem uma iniciativa de pesquisa com o nosso pessoal lá, com o professor querido nosso, o Gonzalo Pereira, né? E ele tem desenvolvido uma pesquisa muito interessante. O agave, não sei se vocês todos conhecem, parece uma planta, parece um cacto, né? E é dele que é produzido o tequila, por exemplo, a tequila, né? E se não me engano, o agave, principalmente, ele é produzido especialmente no estado da Bahia, né? E o Gonçalo conseguiu provar que, através do agave, podemos produzir 50% mais de etanol por hectare do que a cana-de-açúcar, né? Ótimo. Então, a gente está falando de etanol. Mas qual é outro biocombustível que os investidores também estão interessados? Falei de bunker marítimo, né? O combustível para alimentar os navios, etc. Mas, no programa Combustível do Futuro, sabe, também tem o bioquerosene, né? E o Brasil, além de não quer apenas ser exportadora de commodities primárias, quer também adicionar valor a esses combustíveis. Então, o Brasil também quer produzir o bioquerosene. Então, a primeira planta de bioquerosene que provavelmente vai sair do papel é da refinaria Acelen, né? E que já está plantando a macaúba. Então, vai produzir o bioquerosene, que a gente conhece como SAF, né? Através do óleo vegetal, que é a macaúba, também do estado da Bahia. E por que agave e macaúba, que são matérias-primas que a gente não está muito acostumado a escutar? Porque é exatamente uma região com condições edafoclimáticas, né, que são mais desafiadoras. Todo mundo falou aqui de seca, né, falou que 60 anos atrás, ondas migratórias por conta de seca,
E agave, macaúba são matérias-primas que são mais resistentes, né, a essas condições endográfico-climáticas, né, consomem menos água. Planta, e agora, voltando para o etanol, outra coisa interessante que também está aí no mapa da Embrapa, né, o sorgo. Na planta nossa da Impasa em Balsas, e talvez também essa de Piauí, vai usar tanto o sorgo quanto o milho, né? O sorgo também é uma planta que consome, assim, digamos, é menos dependente de água, né? E talvez sejam as fronteiras que teremos. E essa é uma das perguntas que os investidores têm feito para a gente, né? Mas o investidor está muito interessado no Norte e Nordeste para captar esse déficit, né, entre produção e consumo no Norte e Nordeste, né? E, claro, com potencial até de exportação desses combustíveis. Obrigado. Basicamente, o Nordeste é a nova fronteira para os biocombustíveis no país, certo? Ah, sim. Só para dar outra estatística, tá? Hoje, o Norte e Nordeste produz apenas 2% do que é produzido nacionalmente de etanol, né? Com essas plantas de milho, vai crescer para 20%. É muita coisa, né? A gente vai ter etanol bastante, e um etanol competitivo, porque o etanol que sai do milho é um custo de produção cerca de 50% menor do que o etanol de cana. E a gente está falando de biocombustível, etanol de milho, etc., mas também isso está inserido a integração com a cadeia agroalimentar, né? Porque quando a gente produz etanol de milho, a gente produz também um coproduto muito específico e especial, que é o DDG, DDGS, que é o farelo de milho, né? Que ele vai alimentar também as plantas de confinamento bovino, né? Tem investimentos em novos confinamentos de gado, também no oeste baiano, né? Já de olho nessa oferta de DDG. Veja, a oferta de DDG e DDGS, que é o farelo de milho, abrindo oportunidades e investimentos também na área pecuária no Norte e Nordeste. Obrigado, Bruno. Luciana, você pontuou ali na nossa primeira discussão, nossa primeira parte da discussão, sobre o Porto do Itaqui, o que tem sido feito para melhorar essa infraestrutura. A gente sabe que o agro sem infraestrutura não consegue se desenvolver e não consegue avançar. Pensando nessa perspectiva, quais serão os próximos passos que o Porto do Itaqui pretende desenvolver em relação a isso? O que vocês pretendem melhorar para trazer ainda mais infraestrutura para a região Nordeste e também ajudar nesse escoamento do Brasil? Obrigada, César, pela pergunta. Bom, além da expansão, né, hoje nossos berços de atracação eles têm uma ocupação bastante alta, né? Acho que isso é característica da grande maioria dos portos hoje do país. Então, a ampliação da infraestrutura portuária ela é essencial, é a nossa base, né? Então, estamos fazendo, para vocês terem uma ideia, um investimento em um berço hoje para um Panamax por volta de 300 milhões de investimento, e a gente está fazendo esse berço com capital próprio. Ou seja, a gente está tendo o reinvestimento na infraestrutura de base para dar competitividade, de atrair não só, né, as grandes empresas, mas também permitir que terminais fora do porto, bandeira branca, etc., também ofertem logística, né, e opções, além das commodities, virem através desses grandes grupos. Então, a gente é super grata ao know-how, ao expertise, à inteligência, né, dos nossos arrendatários que hoje lá fizeram os sistemas que fizeram, que viabilizaram não só a infraestrutura de armazenagem, de ferrovias e etc., mas também de escoamento, da forma como foi. Os nossos berços hoje eles chegam a fazer 8 milhões de toneladas por berço, apenas com um carregador de navios. Antes a gente tinha ali um estigma, etc., que chegaríamos até 5 milhões. Apenas com gestão de produtividade, a gente chegou a 8 milhões de toneladas por berço, né? Então, hoje, se a gente for ver lá, nós temos 3 berços dedicados, podemos chegar a 5 com esse adicional do ano que vem e o próximo. Então, isso abarca uma grande capacidade portuária nos próximos 3, 4 anos. Um berço, só para vocês terem uma ideia, você tem 6 meses de projeto e você tem pelo menos 1 ano e meio para fazer a construção. Então, quando você fala em infraestrutura, você tem que estar à frente aí pelo menos 2 a 3 anos, fora o processo licitatório, etc. Nós somos um porto público, né? Então, a infraestrutura ela tem que vir, né? A gente não é igual à Europa, que de alguma forma faz a infraestrutura, depois chega a carga, como a China, que ele falou, né? Que fez um módulo e a cada 2 anos para os próximos 10 anos, enfim. A gente aqui dinheiro é escasso, né? Investimento ele tem que ter uma razoabilidade, ele tem que se pagar, você tem que ter um payback disso daí tudo. Então, a atração de investimento ela é essencial. E ela vem dessa lógica de uma boa gestão, de competitividade
de mercado, né, e projetos. Então, voltando à expansão portuária, ela é fundamental. As expansões ferroviárias, elas têm se intensificado no país. A nossa Interlândia portuária hoje, apesar da ferrovia Norte-Sul, ela vai até Estrela do Oeste em São Paulo, mas a gente só utiliza até Porto Nacional na metade do Tocantins. Da metade do Tocantins para baixo está pronta, está lá, está licitada, mas a gente ainda não está utilizando com o potencial que deveria, né? Então, existe, sim, necessidade de se utilizar melhor as nossas ferrovias, mais a nossa ferrovia, em especial Norte-Sul, que ainda está com bastante ociosidade, mas já temos uma perspectiva. Um dos nossos arrendatários, ele está construindo uma unidade em Santa Helena, no Goiás, então isso vai fazer com que a gente tenha uma carga âncora descendo e, com isso, não só levando os combustíveis lá para baixo, mas que a gente possa subir com os biocombustíveis também. Algumas misturas para bunker e etc., elas são feitas com o biocombustível, além do potencial de exportação futura, que hoje a gente até importa etanol de milho dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, a gente tem, essa matriz está mudando, muitas coisas estão mudando, mas o ideal é que a gente comece a nossa Interlândia a aumentar, a nossa área de influência econômica, aumentar à medida que as ferrovias vão se desenvolvendo. Então, a gente tem o projeto da FICO, que está em andamento, a gente tem algumas licenças que foram dadas para ferrovias. A gente, por exemplo, tem uma ferrovia que vai ligar Balsas a Estreito do Maranhão, que vai conectar essa grande área produtiva do sul do Maranhão por ferrovia futuramente. A gente espera que esse investimento realmente aconteça em breve, né? Porque hoje a gente tem um pedaço de rodovia e depois lá em Estreito, naquela região, a gente consegue chegar até o Porto de São Luís. Então, essas conexões ferroviárias, né, essas melhorias todas, elas são super importantes. Os marcos regulatórios que regulam de uma forma geral, sendo simplificados, né, eles são importantes. Então, os investimentos, sobretudo, nesses polos concentradores de carga. Há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, a gente virou hub em Porto Nacional porque alguém decidiu investir em tankagem, em recepção ferroviária. Hoje lá é super pungente. E, da mesma forma, por exemplo, hoje a gente tem um terminal em Palmeirante que faz a distribuição do fertilizante. 90%, mais de 90% do fertilizante que o Brasil utiliza no agro é importado. Nós dependemos de fosfatados, de hidrogenados, tudo isso vem de fora. É uma dependência importante. Então, a agricultura só existe se existir importação de fertilizantes, né? A gente tem alguns biológicos sendo desenvolvidos, mas ainda está muito incipiente, o volume mesmo que a gente precisa é muito grande, e essa logística ela tem que fechar. Então, durante muito tempo, nós éramos cobrados. Poxa, a gente chega aqui o grão de ferrovia, mas não volta de caminhão, né? Então, hoje a gente já tem um terminal que foi idealizado, foi construído, hoje volta. Lá fica em Palmeirante, né? Então foi um desenvolvimento da VLI com a Copise, que é uma operadora portuária lá do Itaqui, que hoje já leva de ferrovia o fertilizante, ou seja, o grão chega e volta com o fertilizante. Teremos agora mais 3 investimentos, né? Um deles é um terminal futuro de fertilizantes que vai ser licitado, IQI 16. Nós temos o IQI 15, que é um terminal para grãos também, que deve ser licitado em breve pelo governo federal. E temos aí um outro desenvolvimento para combustíveis. Mas, de maneira geral, os desenvolvimentos todos eles vêm não só dentro da poligonal do Porto, mas também fora. Temos alguns terminais que estão se instalando lá fora do Porto. E a ideia é que a gente consiga, né, avançar com o desenvolvimento do Porto, crescimento da infraestrutura, linkado ao crescimento das ferrovias, melhorias de rodovias, né, dentro de toda essa área da Interlândia. Basicamente, são esses os principais focos nossos hoje de desenvolvimento. Obrigado. Marco Aurélio, jogaram uma bomba no seu colo e, assim, o Luiz falou sobre crédito e investimento, o Bruno falou sobre potencialidades, principalmente no setor de biocombustíveis, Luciana falou de infraestrutura. Eu quero entender um pouquinho o que a Embrapa está olhando para o futuro no agro do Nordeste. Perfeito. Bom, então eu vou dividir essa discussão nesses 2 ambientes, né? A gente já comentou aqui antes que são vários Nordestes, né? Tem o Nordeste litorâneo, o Nordeste seco, o Nordeste cerrado. Eu vou começar de trás para frente aqui, já aproveitando o gancho da Luciana aqui para falar um pouco do Matopiba. Nesses ambientes, como os produtores são grandes, com muito capital, com capacidade de mobilizar assistência técnica, a inovação chega e ela já é incorporada, e isso anda numa velocidade muito grande, né? O governador lá do Maranhão costuma dizer, os grandes só precisam de logística, o resto eles desenrolam. Porque realmente a inovação ela acontece de maneira muito natural, né? Mas, claro, nós temos desafios importantes. Hoje a Embrapa está estruturando um hub, que a gente está chamando Hub Matopiba,
lá em Balsas, nós estamos colocando lá 12 unidades da Embrapa. A Embrapa está terminando um concurso público agora, semana que vem é a última fase. Então, nós estamos contratando uma equipe toda nova para ficar lá em Balsas, para tratar desse novo ciclo dentro do Matopiba. Quais são os grandes desafios? Primeiro, as áreas mais férteis já foram ocupadas, as áreas das chapadas, né, com alto teor de argila, muito potencial de produção, enfim, o filé do Matopiba já está ocupado, e agora a área se expande, precisa se expandir, né, o Ministério da Agricultura estima que até 2030 nós vamos aumentar em 37% a produção dessa região, e vai ser feito em cima das áreas mais arenosas, de mais baixa, vamos dizer assim, aptidão produtiva, e nas pastagens degradadas. Então, há necessidade de nós desenvolvermos todo esse protocolo de alavancagem da fertilidade desses solos, né, para que essa produtividade seja compatível. Obviamente, isso atrapalha a safrinha do milho, porque são regiões que não têm uma retenção de água muito grande no solo, e o milho tem uma necessidade maior. E as instabilidades climáticas também colocam o milho em xeque aí, como segunda safrinha, porque as janelas estão cada vez mais curtas. E aí surge o sorgo, já foi comentado aqui. Só lá em Balsas, no ano passado, a área de sorgo era de 17 mil hectares, só o anúncio, só o sopro da Impasa já passou para 45 mil hectares de sorgo rapidamente, de um ano para o outro. Isso vai ganhar muita velocidade. A gente tem um projeto com a Impasa lá de avaliação de materiais de sorgo para essa finalidade. Um outro desafio importante para a região é a sustentabilidade. E aí é preciso dizer que o agricultor que trabalha nessa pauta de commodity, ele cuida muito bem desse solo, porque se ele não cuidar, ele quebra em um ano. Então, a palhada, a estrutura de produção, a segunda e terceira safra, a formação dessa estrutura produtiva de solo é muito importante, mas nós precisamos quantificar isso. O mundo todo hoje cobra o Brasil por indicadores de sustentabilidade. Então, nós precisamos não só produzir de forma sustentável, nós precisamos mostrar, de fato, que nós somos sustentáveis. A lei de pagamento por serviços ambientais excluiu a agricultura e a pecuária exatamente porque a gente não tem indicador. É complexo fazer de uma propriedade muito mais do que uma fábrica, que você já mensura ali a emissão, mas você pega uma propriedade que tem boi, que tem agricultura, que tem o trator, é uma conta complexa de fazer análise de ciclo de vida, de balanço de carbono. Então, nós estamos investindo hoje na Embrapa numa plataforma de carbono para acelerar esse processo, mas nós precisamos ter todos esses indicadores de biodiversidade, enfim, de estoque de carbono, para que o nosso produto não sofra sanções no futuro. Isso é um risco para a nossa agricultura. O outro desafio é a substituição, pelo menos parcial, dos agroquímicos, né, com biológicos. Essa é uma agenda que está aceleradíssima, né? E há 5 anos atrás, o Ministério da Agricultura registrava 10 a 15 produtos biológicos por ano, hoje registra 150, 190, 200. Então, essa é uma agenda. A Embrapa trabalha com royalties também, né? E sempre foi o material genético, sempre foi o grande carro-chefe do royalties da Embrapa, né? Os materiais genéticos de vários produtos agrícolas. Hoje, os produtos biológicos que a Embrapa já lançou em parceria, aí, o Biomafos, enfim, hoje arrecada o dobro de royalties do que a genética da Embrapa arrecadava há um tempo atrás. Então, é uma agenda também muito importante do ponto de vista da redução do custo, do impacto ambiental, mas também do ponto de vista econômico. E a outra questão também muito importante, já foi comentado aqui também, é a pecuária e a produção também de biomassa na região. Volto a dizer, esse sopro da Impasa lá em Balsas, já tem 2 frigoríficos se levantando, um lá em Balsas, entre Balsas e Mangabeiras, ali, e outro no Piauí, já para exportação, já focado em boi China, já focado no DDGS, confinamento de 21 mil bois. A Impasa vai precisar de 10 mil hectares de eucalipto, né, de biomassa, e o ILPF já começa. Você vai numa semana, volta na outra, já está tudo transformado. É realmente uma região em ebulição, né, e nós vamos trabalhar nessa perspectiva de calçar para que haja esse desenvolvimento mais sustentável. Pulando para o outro lado aí do Nordeste semiárido e também do norte do Maranhão, que é uma região onde tem os menores IDHs do país, infelizmente, né? O Maranhão é um estado rico, mas muito desigual. Nós temos o desafio da agricultura familiar, que não é um desafio simplesmente tecnológico. Aí a inovação é um ato político também. Já foi comentado pelo Luiz aqui a questão da assistência técnica de extensão rural, para fazer chegar essa informação qualificada lá. O outro ponto importante é a agroindústria, a agregação de valor. Hoje, lá no Maranhão, por exemplo,
tem uma pauta de fruticultura nativa, além do babaçu, do bacuri. Talvez você não conheça, mas quando vocês conhecerem, não vão querer comer outra fruta. É um manjar, né? E a L'Occitane produz um creme cosmético à base do óleo do bacuri, do caroço do bacuri. Há um tempo atrás, alguém estava procurando para plantar, não existe mais caroço de bacuri no Maranhão, porque essa empresa francesa compra todo esse caroço das comunidades a um preço muito baixo. As comunidades ficam imaginando, deve ser louco, né? Comprar caroço de bacuri, enganei esse trouxa aí, o que vai fazer com esse caroço? Na verdade, tira esse óleo, entra aí, volta dizendo, uma inovação robusta e transforma isso num creme que está aí nos shoppings, tem os boxes lá da L'Occitane, está lá vendendo um tubinho de 90 gramas por R$80, R$90. Então, essa bioeconomia, nós precisamos avançar nela, mas precisamos, sobretudo, preparar essa agricultura familiar para esse momento. E aí eu volto a enfatizar a questão da inovação social. Nós precisamos preparar essas pessoas, e não é com curso de empreendedorismo. Juntar a pessoa numa sala para ensinar como é que faz balanço financeiro, isso vai passar. Nós temos que preparar esses jovens que estão subindo, fazer preparação desse pessoal para fazer desenvolvimento de liderança, para que esses jovens consigam enxergar essas oportunidades e fazer essa máquina se transformar. É lento. E aí nós temos o desafio do tempo da política, né? A política é uma velocidade muito grande, ela só tem voos de 4 anos. Então, tudo que se propõe, muito estruturante, que passa os 4 anos, precisa ter um gestor com uma visão diferenciada, e, felizmente, estamos tendo. Dentro do Nordeste, foi comentado aqui essa mudança de visão política, porque é uma mudança de tempo que vai ocorrer. E, quando você propõe isso para um fazedor de política e que ultrapassa o período da eleição, já fala, não, eu não vou colher esse legado. Mas, na verdade, não é ele que vai colher o legado, né? Esse é um legado para a região. Mas, enfim, nós temos excelentes cases, né? Eu cito aqui a Copercuca, lá em Uauá, na Bahia, exportando geleia de umbu, que está dentro dessa classificação das superfoods, das superfrutas, altíssimo teor de vitamina C. Enfim, nós temos que colar todos esses selos e trabalhar nessa organização das cooperativas. Esse é outro paradigma que está sendo quebrado. A cooperativa não funciona no Nordeste. Nós temos parceiras cooperativas de quebradeiras de coco, que vocês precisam ver o nível de organização, de gestão impecável. Mas por quê? A inovação social ocorreu lá. Você chega lá, tem liderança, tem visão de futuro, que é uma visão que, às vezes, é criada entre nós, que tivemos a oportunidade de ter, talvez, um ambiente que nos estimulasse nessa direção, mas, talvez, muitas dessas comunidades não conseguiam ter essa perspectiva. Por uma questão histórica mesmo, né? E a gente precisa romper essa trajetória. Então, a nossa pauta dentro da agricultura familiar, ela envolve, sim, a inovação tecnológica, fundamental. Falei aqui do trabalho com as quebradeiras de coco do hambúrguer vegano de Babaçu, que ganhou, no ano passado, como a comunidade que mais vendeu nas feiras públicas do Estado, hambúrguer vegano, né? Olha que interessante. Mas de também estudar esses casos de sucesso, de cooperativismo, de organização, de escalamento de tecnologia para multiplicar e criar também uma onda de inovação social dentro do Nordeste. Obrigado, Marco. Gente, a gente está se caminhando para o final. Já estou com o prazo apertado aqui, então eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês em, no máximo, 1 minuto, por gentileza, e aí a gente se encaminha já para o final. Tá bom, é registrar o compromisso do banco de continuar avançando no agronegócio e na agricultura familiar. Tudo que foi falado aqui, eu fico observando, está dentro da política do banco, tá certo? A questão hoje da agroindústria, né, como fator gerador de valor agregado, todas essas agroindústrias que estão trabalhando etanol de milhos, com certeza estão tendo o apoio do Banco do Nordeste. Isso vai ao encontro de uma política de diversificação da produção do Cerrado. Porque com essa indústria vem a integração com a suinocultura, a integração com a avicultura, a integração com a pecuária, vem um frigorífico, como foi citado, vem a integração lavoura-pecuária, que a gente pode financiar através do nosso programa de baixo carbono. Então, tudo isso se une para desenvolver mais ainda e apressar e acelerar o desenvolvimento do Nordeste. E em relação à agricultura familiar, só um dado que era importante destacar. Hoje nós somos líderes de mercado, não só na questão da microfinança. 95% da quantidade de operações realizadas hoje com a agricultura familiar na nossa área de atuação, que compreende também os estados do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo, advém do Banco Nordeste. Tá?
Então, o Banco Nordeste é líder nesse segmento, é líder no segmento de agronegócio também. 48% de todo o agronegócio, de financiamento do agronegócio da região, vem do banco. E um fato importante, 60% do nosso ativo, que hoje é 32 bilhões aproximadamente do agronegócio, foi destinado aos mini e pequenos produtores dentro da política que o presidente Paulo Câmara falou, de priorizar o que nós chamamos de portos prioritários, que são exatamente aqueles que mais necessitam, sem esquecer, obviamente, dos grandes também, porque eles são importantes como estruturadores da cadeia produtiva. Mas agradecer à Revista Exame pela essa iniciativa e fique claro para os investidores que o Nordeste é, de fato, hoje, a região que tem maior possibilidade e atração de investimento desse país. Obrigado, Luiz. Bruno? Obrigado também pelo convite, viu? Super especial, César, a Revista Exame, o Banco do Nordeste. Eu fiquei, quando ele estava falando, estava lembrando umas palavras do... quando a gente vai ler o Monteiro Lobato, a gente tinha a figura do Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu ficava embaixo da árvore, né, com um palitinho assim, que era a figura do nordestino, que era uma figura nordestino ali, né, preguiçosa. Mas eu lembro das palavras do Euclides da Cunha, em Sertões, que fala que o nordestino, antes de tudo, é um forte. Eu acho que essa aqui é a palavra que eu gostaria de deixar, porque o Norte-Nordeste é forte, tem muito potencial, falamos de muita coisa aqui, né, de todos os outros painéis, e eu acho que o que temos que muito agregar também, não só em etanol, também a outra palavra que eu queria acrescentar é na área do hidrogênio, mas eu acho que o etanol também faz parte do hidrogênio. Tem alguns desafios com capacidade de deslocamento e transporte de hidrogênio, né? E a gente está muito atento a isso, mas o etanol pode ser, portanto, essa plataforma de transportar hidrogênio pelo mundo todo, e o etanol vai estar inserido nessa economia do Norte-Nordeste, tá? Que, antes de tudo, é um forte. Obrigado. Obrigado, Bruno. Luciana? Queria agradecer muito a Exame, a você, César, a todos pela oportunidade. Dizer que a nossa missão é contribuir para o desenvolvimento do Maranhão, mas não só do Maranhão, de toda a Interlândia e do país, né? A competitividade da logística brasileira, ela impacta todo mundo, impacta todas essas cadeias produtivas. Então, a gente trabalha diariamente com a paixão. Eu acho que aqui quase todo mundo é um apaixonado pelo que faz, né? O que é muito bonito. Parabéns, Embrapa, parabéns a Datagro, também sou usuária, o Banco do Nordeste pelo grande fomento, mas todos juntos, né? A gente tem espaço para todos. O nosso país é lindo, nosso país tem milhões de potenciais. Muito bonito ver todos os outros painéis, com tudo que tem aqui, a grandeza que esse evento está propiciando, que se conheça um pouco mais o Nordeste, a potencialidade. Estamos de portas abertas. Se alguém quiser conhecer os mercados, o potencial e tudo, vai ser um prazer gigante poder recebê-los lá e falar um pouquinho mais do que a gente tem para oferecer e do nosso plano de investimento futuro. Obrigada. Obrigado, Luciana. Marco Aurélio? Bom, também queria agradecer o convite, essa oportunidade, né, para a Embrapa. A gente, nessa discussão, é sempre muito familiar para a gente, né? A Embrapa, apesar de ser uma empresa que a gente fala de pesquisa, mas nós nos consideramos de inovação. E inovação, o termo mais curto que eu já achei, mais objetivo, é o novo em ação. Não basta ser novo, não basta ser novo. Não basta ser simplesmente uma entrega de resultado científico. Tem que funcionar, tem que gerar valor, tem que gerar nota fiscal, tem que fazer a coisa acontecer. Nós somos 900 hoje dentro do Nordeste, a maioria deles já tem 50 anos, inclusive já quero convidar todos, na semana que vem nós vamos estar lá em Petrolina, no Semiárido Show, que é uma festa igual que o AgriShow aqui em São Paulo, onde a gente reúne todas as tecnologias que a Embrapa tem e parceiros para o Nordeste. É uma semana de mostra de tecnologia, de palestra. Então, estão todos convidados, capitaneado pela nossa Embrapa Semiárido, que fica lá em Petrolina. E dizer, vou usar aqui uma palavra que a Luciana colocou aqui, do adensamento tecnológico. A mensagem que eu deixo aqui é que o Nordeste hoje tem adensamento tecnológico suficiente para dar respaldo a todas essas cadeias que nós comentamos e muitas outras que não foram colocadas aqui, como é o caso da piscicultura, da apicultura e meliponicultura, como é o caso da carcinocultura. Todas essas atividades têm grande pujança no Nordeste. A gente já tem conhecimento novo, estruturado, validado, de suporte a essas cadeias e muitas oportunidades, muitas mesmo, né? Não é uma retórica, não é uma palavra ao vento.
Na verdade, a gente fica impressionado com essa velocidade, e até para a gente da Embrapa, que precisa acompanhar isso, como eu falei, a gente vai em balsas, de São Luís para Balsa, 800 quilômetros, a gente tem uma base lá, eu estou frequentemente nesse circuito aí, que eu coordeno a Embrapa no estado, mas de uma semana para outra, o eixo já está mudando, então é uma ebulição, então é uma terra de oportunidades, é uma mudança talvez silenciosa para muita gente, mas precisa ser descortinado, porque há grandes oportunidades aí para os investidores e também para os estados. Então, mais uma vez, muito obrigado e reforçando aqui o compromisso da Embrapa nessa pauta de desenvolvimento territorial do país. Obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado por terem topado participar do painel. Agradeço a vocês. Também agradeço que você assistiu a gente. A Vanessa vai voltar para falar com vocês. Obrigado, gente.